Presidente, essa CPI me lembra um pouco um programa que eu assistia quando eu era criança, que é Os Trapalhões. Vocês tinham a faca e o queijo na mão desde o início dessa CPI, com maioria, com um relator, com um presidente. Só aprovaram os requerimentos que quiseram e, mesmo assim, não conseguiram apresentar nada de útil para a sociedade. Talvez, para meia dúzia de fanáticos nas redes sociais de Vossas Excelências, tenha tido algum efeito. Agora, para o conjunto da sociedade brasileira, na verdade, essa CPI foi uma oportunidade para as pessoas conhecerem o MST. Muita gente me escreve, eu não sabia do que se tratava, agora eu sei porque eu vejo você ali na CPI junto com os demais parlamentares. Eu acho que, no fim, esses bolsonaristas mais fanáticos estão fazendo um grande favor para o MST, veja só que ironia, a dar essa oportunidade, inclusive no dia de hoje, para ver essa excelente aula do João Pedro Stedley. Mas eu gostaria aqui de destacar que muito se falou sobre violência, sobre a violência que a deputada Marina, do MST do Rio de Janeiro, sofreu no último final de semana em Lumiar, que é uma cidade que é distrito da cidade de Nova Friburgo. Um absurdo. Ela estava fazendo uma atividade do mandato dela e uma turba bolsonarista chegou para agredi-la, para impedi-la de exercer uma atividade. É esse mesmo pessoal que está aqui sentado no banco dessa CPI, porque são eles que têm interesse em criminalizar o movimento social. São esses que enchem a boca para chamar lutador social, pobre, camponês, gente que luta para ter um pedaço de chão para plantar, para alimentar a população brasileira, de criminoso. Ou então um sujeito que faz parte daquele movimento, que é o MBL, que teve um deputado cassado por assediar refugiada de guerra. Aí vem aqui dizer que o movimento social que é um movimento violento e criminoso. Ou então um outro, que inclusive é presidente da CPI, que foi financiado por uma das pessoas que foram pegas num dos maiores escândalos de trabalho escravo desse país, que é o senhor Bruno Xavier, que inclusive nós colocamos requerimento dessa CPI que nunca foi aprovado. Por que será que nunca foi aprovado? Para denunciar os crimes que realmente acontecem no campo no Brasil. Ou então, ele mesmo que hoje foi se abraçar, pedir a bênção para o ladrão de joias, que é o ex-presidente da República, e que também está por trás, junto com o agrogolpismo, do senhor Antônio Galvão, que inclusive nós também apresentamos um requerimento para que pudesse vir aqui, da ProSoja, que a ABIN identificou como um dos maiores financiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro. É financiador, sabe de quem, gente? Da FPA, que está por trás também da implementação dessa nossa CPI. Bom, mas eu acho que não teve um momento melhor, na verdade, para o João Pedro Stedley vir, porque, paralelamente a isso, enquanto o bolsonarismo está na lama, enquanto estão sendo escancarados os seus crimes, enquanto o relator perde o apoio, inclusive, dos seus próprios pares, porque acha que a CPI só ele pode falar, e talvez ele não esteja escutando, mas estão bastante bravos por não poderem fazer as suas intervenções, no dia de amanhã vão ter quase 200 mil mulheres camponesas do lado de fora dizendo que tem que ter apoio para a agricultura familiar, que tem que ter apoio para as mulheres trabalhadoras, e, na prática, é isso que importa, está servindo para alimentar a luta na sociedade brasileira, essa CPI, e a gente não vai parar. Eu quero começar me dizendo extremamente prejudicada, me sentindo extremamente prejudicada, tentando... Deputada Alencar, deputada Lídia está fazendo da palavra. Senhor presidente e caros colegas, eu, como todos os outros que estamos aqui, estamos nos sentindo terrivelmente prejudicados. Porque, me desculpe o relator, e me desculpe o nosso regimento interno ser extremamente flexível com a função de relator, mas o que há aqui é uma falta de senso. Absurdo. O relator podia ser ungido aqui a relator geral da República, porque não é relator de uma CPI, não é uma objetividade. Me desculpe, sou eu que falo agora. Pelo amor de Deus, pelo menos o meu direito de tempo de líder me deu o direito de falar. Eu estou prejudicada, são 18h02, às 18 horas começa uma reunião da minha bancada, que eu coordeno, que vai estar exatamente reunida com a União de Prefeitos da Bahia, para tratar dos assuntos das prefeituras do meu estado. Estou aqui desde cedo tentando falar, mas é impossível falar com a metodologia do monopólio do relator. E todos são testemunhas disso. As pessoas em casa devem estar dormindo diante da sessão enfadonha que nós tivemos aqui, porque são repetitivas as perguntas, são exatamente as mesmas, tentando caracterizar crimes inexistentes. Se não fosse o brilhantismo do depoente, falando, discorrendo sobre temas do interesse da economia brasileira e da economia agrária no Brasil, que ele tem a possibilidade de fazê-lo,
não só porque é formado em economia e tem pós-graduação em economia, mas por ser 8 livros escritos sobre a matéria, por ser um estudioso da matéria, e ainda tem deputado aqui que pede para o senhor estudar mais, e eu tenho certeza que fará isso, porque tem na sua postura de vida essa busca permanente do conhecimento, recebeu mais de 20 medalhas de honra ao mérito, falou em 57 universidades no mundo. E ainda tem gente que acha que o senhor precisa estudar mais. E eu imagino também que deve, porque a realidade e a complexidade da questão agrária no mundo e no Brasil assim o exige. No Brasil, quando eu entrei na universidade, eu vi aqui o senhor falar, existia, não sei se vocês já ouviram falar, na Bahia tinha um grande advogado da Comissão de Justiça e Paz que defendia o povo trabalhador da terra, os sindicatos rurais, dos grileiros da Bahia. Foi morto. Eugênio Lira, na porta de sua casa, com sua mulher se despedindo dele e com uma grávida de 7 meses. Como estes heróis da luta do povo brasileiro, existiram centenas em nosso país, que esses homens que estão aqui, e algumas mulheres, nem tomam conhecimento, porque eles têm parte nessa luta. E a parte é daqueles que detêm o monopólio da terra para o seu próprio benefício, ou que tiraram a terra daqueles que tinham a propriedade de pequenos produtores expulsos de sua terra, na grilagem de terra, para poder fazer a monocultura de alguns produtos em todo o Brasil. Eles não estão interessados na vida do povo brasileiro. Fingem aqui que estão. Alguns, aqui o relator quer até discutir a China. Basta ler 3 livros do Henry Kissinger sobre a China, que ele vai conhecer profundamente, ou mesmo outras literaturas mais profundas a respeito do assunto. Nós queremos aqui discutir a questão agrária no Brasil, mas eles querem criminalizar o MST e ainda não encontraram o caminho. Aí insistem que o MST tem que estar enquadrado como se fosse uma empresa, com CNPJ, com diretor, vice-diretor, hierarquizada, como se fosse um exército ou qualquer outra coisa do gênero. Não se conformam que não seja assim, porque as suas instituições são assim, as pelegas e as não pelegas. As instituições patronais assim se comportam. Então, eles não entendem, não compreendem a existência de movimentos orgânicos, de movimento popular, de movimento social. Eles querem enquadrar o MST dentro de uma estrutura que possa viabilizar o enquadramento, que vão correr o Código Penal inteiro para poder criar para criminalizar o MST. Aliás, foi isso que o relator incansavelmente fez hoje. Aliás, incansavelmente ele, cansadamente para todos nós, né? Que não aguentamos mais esse lenga-lenga aqui. Então, eu quero dizer, pedir desculpas ao senhor... nosso companheiro João Pedro Stedley, por estar perdendo tanto tempo em que podia estar tratando de assuntos extremamente importantes para a vida do povo brasileiro, está aqui se colocando à disposição de uma CPI que não tem objetivo nenhum. Ela já definiu antes, esse relatório já está escrito. Isso aqui é um pouco de uma farsa, de um teatro, porque ele já está escrito, acabado, condenando o MST, só está tentando encontrar qual é o crime, porque ainda não conseguiu enquadrar direito. Então, eu quero dizer que o senhor também tem a nossa solidariedade, que eu participo dessa CPI por uma solicitação do meu partido, para que aqui prestasse a solidariedade ao MST, que tem contribuído tanto pela luta pela reforma agrária no Brasil, que é uma necessidade do campo brasileiro. É uma necessidade do povo trabalhador. Alguns dizem, aí vai nas cidades. É isso mesmo, porque o trabalhador do campo, lá atrás, que foi tirado do campo, expulso da terra pelos grileiros, foram virar pobres nas grandes cidades brasileiras. E quando tem a oportunidade, que lá também disputam a terra, concentrada nas grandes cidades, que também precisam passar por reformas urbanas, que dê direito à moradia, a um pedaço de terra para uma moradia digna aos trabalhadores urbanos do nosso país, eles querem voltar para o interior, para a terra, para poder ter direito a uma vida mais digna, a uma vida melhor, a poder plantar um pedaço de terra, a viver com a carestia mais baixa, a ter uma qualidade de vida que lhe permita envelhecer sem um empobrecimento tão grande das grandes cidades. E, no entanto, tudo isso é tratado aqui com desprezo, se buscando criminalizar,
vê se encontra lá um trabalhador rural ou alguém, pega-se fatos isolados, sem nenhum tipo de comprovação, e o senhor tem que responder e dar conta disso. Porque se o senhor não responder e não der conta disso, é porque o senhor é um incapaz como coordenador ou como dirigente da sua entidade. Ou então é conivente com esses crimes falados aqui, sem nenhuma comprovação, e que eles decidiram que já vão condenar o senhor e o MST por tudo isso. Então, eu lhe peço desculpas, trago a minha solidariedade, quero dizer que, infelizmente, não vou poder continuar, infelizmente, por um lado, porque eu sou muito disciplinado e gosto de ir nas minhas tarefas até o final, porém, eu tenho outras tarefas e tenho responsabilidade com a bancada do meu Estado e terei que atendê-los nesse momento em que já estou atrasada. Me sinto, portanto, sem a possibilidade de perguntar ao senhor, porque no tempo de líder não posso fazer isso, e ter que apenas dar a minha opinião sobre essa situação dessa sessão aqui hoje, que foi uma sessão que deixou a todos, inclusive aqueles que estão apoiando essa CPI sem objetivos, aqui perdendo tempo, o tempo inteiro e a tarde inteira.